Quem deseja realmente viver algo novo? Amém. Eu. Viver algo novo não depende de ninguém a não ser de você mesmo. Eu não posso culpar ninguém pelos desertos da minha vida. Aliás, desertos são importantes para a gente crescer. Amém. E aí você fala assim, quando eu chegar aos 68 anos eu não vou mais ter que passar por deserto. Quem falou isso e onde está escrito isso? Enquanto eu viver aqui, eu preciso crescer. Enquanto viver aqui, eu preciso me fortalecer. Por isso nós vamos recapitular, relembrar, ou para quem ainda não aprendeu, aprender sobre um assunto tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação: a fé. É fé. E nós, para isso, vamos meditar em alguns versículos sobre fé. Quando eu estava pedindo a Deus o que falar hoje à noite aqui, na verdade, o que falar neste domingo, e eu ainda não sabia se o que eu ia falar de manhã e à noite, eu só tinha uma mensagem que foi aquela da visão dos glorificados que eu preguei hoje de manhã lá no recreio, e que eu peço que você pegue e ouça no Facebook, por favor. E me veio essa palavra nesta semana, porque mais uma vez o Senhor provou a minha fé. Enquanto você viver, Deus vai provar a sua fé. Abraão já tinha largado tudo, abandonado tudo, deixado sua parentela, sua terra, esperou 25 anos para receber de Deus a promessa chegou, a promessa atingiu uma idade em que a promessa entendia o que era sacrifício, e ele viu o pai levando-o até um monte para sacrificar alguém, mas ele não viu o sacrifício, e ele pergunta ao pai, cadê o animal? E o pai diz para ele, Deus proverá. Abraão já tinha ali mais de 100 anos. Abraão já tinha provado para Deus que cria. Aliás, ele é chamado o pai da fé. Mas mais uma vez Deus coloca Abraão à prova. Se Deus não provar a sua fé, ela vai esmirrar. Se Deus não provar a sua fé, você vai ser alguém confuso, ainda que fale em fé. Porque não externamos a nossa fé quando a gente fala. É muito fácil falar, eu creio. O negócio é viver como quem crê. E nós vamos examinar alguns textos, e eu não posso me aprofundar, porque hoje é dia da ceia, já são 19 horas e 2 minutos. E o primeiro texto que eu quero convidá-los a ler está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A Gabi está aí? Não. Acho que a Gabi falou que tinha lido Hebreus hoje. Foi a Gabi? Eu acho que eu ouvi a voz da Gabi. Não foi a Gabi? Só abri em Hebreus. Está com defeito essa Bíblia, né? Não é não. Deus já estava preparando a Gabi porque ele ia falar hoje à noite. E mais uma vez eu glorifico ao Senhor e quero que vocês sejam testemunhas de que Deus está conosco. Amém. Deus está falando aos nossos corações. E aí é mais uma convicção que eu tenho que essa mensagem é para agora. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um versículo tão conhecido, tão falado, tão pregado. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Porque se eu preciso ver algo acontecendo, isso não é fé. Eu não preciso de fé para ver vocês aqui. Vamos sentar. O bispo Roberto nos ensinava que
periodicamente a gente precisava falar de dízimo, de oferta, de fé, de santidade, de oração. E essa semana, pela experiência que eu tive, aí está na hora da gente relembrar um pouquinho essa coisa chamada fé. Uma palavrinha com 2 letras. F de força, E de espiritual. Fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. E muitas vezes essas coisas que esperamos levam décadas. E somente fortalecidos espiritualmente a gente aguenta esperar décadas. Quem está fortalecido espiritualmente, ou seja, quem tem fé, não desiste de esperar. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza é certeza. Certeza não é quase certeza. Certeza não é certeza mais ou menos. Certeza verdadeira de verdade não dá um milímetro de espaço para dúvida. Porque essas duas competem na nossa vida o tempo inteiro. Nós somos um território desejado e alvo do bem e do mal. O bem não vai fazer força, porque ele já disse quem é e como é e que vai fazer. O mal vai usar armas malignas e corruptas para ganhar nossa atenção. Os outros que competem, que lutam por nós é a fé e a dúvida. Você pode ter um coração cheio de fé, mas se bater uma dúvida pequenininha, vai aguar a fé. A dúvida é aquela seta que vem no momento que você está acreditando piamente e que você vai transportar o monte. Que você vai vencer essa dificuldade, que você vai passar por cima atropelando tudo. E um pontinho, apenas uma perguntinha. Será? Isso pode mudar todo o cenário. Existem 2 elementos apresentados nesta epístola aos Hebreus que são muito importantes na nossa relação com Deus. A primeira é santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor, de acordo com Hebreus 12:14. Eu não precisei ir lá, que o assunto não é santidade. Eu só estou me referindo porque eu acho tão interessante que os 2 elementos que têm a ver na nossa relação com Deus está escrito aqui muito explícito, muito claramente no livro, na Epístola aos Hebreus. Uma é a santidade. Ser santo. Ser santo no meio de uma geração corrupta. Ele não vai tirar a gente antes da hora daqui. Mas a gente não pode deixar de ser santo nesse lugar que ele ainda vai deixar a gente viver. O segundo elemento que a Epístola aos Hebreus trata, e esse elemento agora tem um capítulo inteiro para falar desse elemento, é a fé. Não adianta dar milhões de dízimos. Não adianta fazer caridade, boas obras. Ser pontual, assíduo, frequente, trabalhador na igreja. Estas coisas não agradam a Deus, se não for feita com fé. Então, em Hebreus 11:6 diz que de fato, isso é fato, e contra fato não existe, diante de fato não há nada que possa derrubar um fato. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele só se aproxima por causa da fé. Só conseguimos nos aproximar diante de Deus por causa da fé. E nós temos que aproximar diante de Deus crendo, por causa da fé, que Ele existe. E que a gente se aproxima diante de Deus por causa da fé, crendo que Ele existe, para Ele nos abençoar. Porque em momento algum, em tempo de nenhum, um ser humano que crê nesse Deus, chega diante de Deus
diante dele e sai de mãos vazias. Este segundo versículo, o primeiro foi o versículo 1, este segundo versículo da nossa mensagem hoje nos informa os resultados da fé na nossa relação com Deus. A fé é a única coisa que agrada a Deus. Está escrito aqui no versículo 6. A fé é a única coisa que nos aproxima de Deus. Aliás, você louva porque você tem fé. Você vem à igreja porque você tem fé. Você dá dízimo e oferta porque você tem fé. Não tem como viver agradando a Deus sem essa coisa chamada fé. E a terceira coisa que está informado aqui no versículo 6 é que ele galardoa-nos quando o buscamos. E a gente só consegue buscar Deus por causa da fé. Então o primeiro versículo está dizendo o que é a fé. Versículo 1. O segundo versículo da nossa mensagem está dizendo os benefícios e resultados da fé na relação com Deus. Eu busquei a Deus e nada aconteceu. Você não buscou a Deus. Ou você tentou buscar a Deus baseado em preceitos, conceitos. Você tentou buscar a Deus numa base emocional. Você tentou buscar a Deus num desespero que foi maior do que a sua fé e por isso Deus não te galardoou. É simples assim. Deus conhece os corações e sabe quem está aqui com fé. Esse vai sair daqui abençoado. E ninguém tem o poder de avaliar a fé no coração de ninguém. E ainda bem que nós estamos na disposição daquele que vê tudo, que sabe de tudo. E não adianta a gente dramatizar. Não tem como. Às vezes a pessoa está lá quieta, mas ela está ali curtindo. Deus está abençoando aquela pessoa. E outra está se rasgando e se esvaindo em lágrimas. E Deus está passando por cima. Não tem como agradar a Deus sem fé. É em vão. É impossível. O escritor fala assim, é impossível. Impossível. O terceiro versículo da nossa meditação está lá em 1 João 5, versículo 4. A gente cantou e eu perguntei aqui, antes de pregar, quem deseja realmente viver algo novo. E foi unânime. Aí eu pergunto para você, você acha que o mundo vai deixar você viver algo novo? Você acha que porque você foi batizado, você não vai enfrentar nenhuma oposição do mundo e você vai conseguir viver algo novo? É muita ingenuidade. A partir do momento que você se determina a viver algo novo, as portas do inferno vão abrir, vão jogar aquela labareda quente sobre você. E aí o João, ele diz assim em 1 João 5,4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas como é que se vence o mundo? E ele fala nesse versículo, esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você entende por que Davi não foi com as armaduras de Saul enfrentar o Golias? Ele foi da maneira mais ridícula enfrentar o Golias. E aí um ignorante de pai e mãe da Bíblia e da teologia disse, mas é porque a pedra bateu numa parte da cabeça muito sensível. Sempre os inteligentes estudiosos querem tirar de Deus o que pertence, o que é de Deus, a glória. Os cientistas descobriram que o Mar Vermelho abriu porque baixou um vento oriental, sudoeste, de cima para baixo, que as águas se abriram. Caramba, exatamente no momento
Israel estava fugindo de Faraó. Quando você aceitar os resultados dos ensinos dos inteligentes, você vai perder para o mundo. Porque primeiro a gente tem que nascer de Deus, porque a fé não é para o filho do Arlindo nem para da Dulce. A fé não é para as filhas de Pedro e de Ilma. A fé é para quem nasce de Deus. E o que é nascido de Deus, vence o mundo. Aqui não está sugerindo uma vitória, aqui está afirmando uma vitória. Eu venço o mundo. Eu só não vou vencer o mundo quando eu parar para ouvir o que o mundo tem a me dizer. Aí o mundo vai me vencer e vai me convencer. E foi isso que o espírito do mundo fez com Adão. Se Adão falasse, passe daqui, vai embora daqui, seu cachorro sem vergonha, safado, canalha, não haveria o diálogo, um bate-papo. Eva, no caso. Quando você dá muita atenção a esta voz, que sempre contraria a voz de Deus, você vai perder para ele. A gente não ganha do inimigo e do mundo enfrentando, nem batendo papo. E o escritor está dizendo, e esta vitória que vence o mundo, que é de quem é nascido de Deus, é a nossa fé. Este é o terceiro versículo, nos ensina que a nossa fé vence o mundo. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço pessoas dizendo, está ruim. E eu descobri que toda pessoa que fala está ruim, ela está dizendo, eu não posso te ajudar em nada porque está ruim. Eu não posso fazer porque está ruim. O quarto versículo da nossa meditação está em 2 Coríntios 4:13. Quantos Girol está aí, hein? A minha garganta está começando a... 21. Hã? 21. Aí tem que aumentar um pouquinho. Aumenta ali um pouquinho. 2 Coríntios 4. Senão eu vou começar a tossir e a mensagem está tão gostosa. 2 Coríntios 4:13. O que está escrito aí na sua Bíblia? Paulo falando à igreja dos Coríntios. Vamos lá. Eu, porém, no mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós temos, por isso também falamos. Aqui nós estamos aprendendo que quem tem o espírito da fé crê. É impossível nascer de Deus. É impossível ter o espírito da fé e ficar mudo. Então Paulo está dizendo, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que eu falei. Porque você falar que creu depois que aconteceu, eu não vou acreditar que você creu. Eu vou acreditar que você creu quando você está tocando a trombeta antes da coisa acontecer. E é isso que Paulo está ensinando a essa igreja, acomodada, calada, silenciosa em relação às coisas de Deus. E eu acho interessante que ele não fala só dele. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque quem tem o espírito de fé, da fé, crê. Por isso fala, anda e tem comunhão com gente que também tem o espírito da fé. Por isso falam. Se você deixar de andar com gente que tem o espírito da fé, você não vai conseguir ter fé. Porque pessoas que não têm o espírito da fé não vai aumentar e alimentar a sua fé. Não vai comungar da sua fé, porque ele não tem fé. Nós precisamos estar junto do mundo, a gente precisa estar no mundo junto das pessoas para nós ensinarmos. Porque essas pessoas, com todo respeito, elas não têm nada para me ensinar. Porque o que eu tenho para ensinar vem do alto, é de Deus. Não é de mim mesmo. O próprio Jesus falou isso, é o que a gente precisa crer.
Eu quero estar perto de gente assim, que crê. Eu creio em Jesus, eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu não quero, eu admiro o Leão, que é amigo da Iana. Cara, aquele cara, eu não sei como é que a fé do Leão não foi contaminada. Ô, Hard, vamos lá, Hard, nós vamos entrar, vai ser uma maravilha. Ó, Lipe, eu acho que vão pegar a gente, ó céus, ó dia, que nada, Hard, vamos lá. Esse é o leão de fé, esse leão era de fé. Você sabe que tem gente acomodada, ela tem vergonha de expressar a sua fé. Sabe por quê? Na verdade, ela tem mais dúvida do que fé. Não vou falar não, porque e se não acontecer? Isso não é fé. Que fé é essa que você não pode falar, porque você não sabe se vai acontecer? Quando bate essa dúvida, eu falo, isso não é fé. Quando eu estou falando da minha vida, eu vou para uma empreitada, e se eu começo a pensar, e se, pronto, eu não estou com fé para isso. Porque o se é um espelho da dúvida dentro de você. Não esqueça isso. Vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ai, vamos sim, aleluia, vai ser uma bênção, glória a Deus. E se, pronto, para. Desiste, porque você vai perder e vai ficar humilhado. Então a gente precisa falar. Eu creio nisso. Eu estou esperando isso de Deus. Não tem uma pessoa que busca Deus que Deus não galardoa. É a palavra. E muitas vezes Deus fecha todas as portas e todas as janelas e deixa você ali, e Deus está ali querendo ver você. O que você vai fazer? Você está tomado por fé ou por dúvida? Você foi convencido por Deus ou pelo inimigo de Deus? Eu acho interessante que muitos falam sobre fé, muitos livros foram escritos sobre fé. E o próprio Senhor Jesus disse, será que quando voltar ao mundo eu vou encontrar fé no mundo? E preste atenção, esse é um dos assuntos mais importantes para a sua vida espiritual, a fé. Porque sem fé você não vai agradar a Deus. É impossível. Mas impossível. E quando está escrito, e tudo que está escrito, não tente dar um jeitinho. É impossível. O 5º versículo é para nos lembrar que a gente não pode ser essa pessoa de ânimo dobre. Eu creio. Mas não está dando para crer. Pastor, use a sua fé. Eu ali não sabia se Deus ia curar ou se Deus ia levar. Mas ali eu me posicionei como alguém que não sabia os desígnios de Deus para Rebeca. Mas ali eu falei para Deus, fortalecido pela fé. Eu chorei mesmo com fé. E eu dei para Deus o direito de ser Deus na minha vida e na vida da Rebeca. Porque nem sempre ter fé é você dizer para Deus que você quer isso exatamente assim. Quantas e quantas pessoas, ao longo desse tempo, ao ouvir este meu testemunho, mudaram sua maneira de falar com Deus sobre a respeito de qualquer coisa da sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 5. Acharam? Amém. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, mas aqui não está falando de fé, mas vamos ouvir o resto do contexto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente. Por que você não é sábio? Você é igual a mim, quando você lê a Bíblia, você vai, então por que eu não fui sábio naquela situação? Se eu posso pedir a Deus sabedoria e Ele me dá liberalmente e não fica me criticando, em nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Por que às vezes a gente toma uma decisão tão tola? Porque nós somos tão arrogantes que nós pensamos que nos mínimos problemas a gente é sábio para resolver. Se nós apresentarmos a Deus todas as nossas questões, não estou falando de escovar os dentes, tomar banho, como é que se toma banho, eu estou falando de questões difíceis de resolver. Se nós entregarmos para Ele e pedirmos, me dê sabedoria para resolver isso, Senhor, por favor. Tiago está dizendo que Ele dá liberalmente. E nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Amém. Isso aqui é um homem de Deus, ele está nos cânones sagrados. Mas olha o versículo 6. Ele fala para pedir fé, para pedir sabedoria. Peça, porém, com fé. Ora, em nada, pois o que duvida é o quê? A onda parece forte, ela até afoga a gente, tem afogado muita gente, mas ela não tem vontade própria, ela é impelida. Ela é impelida pelo vento, ela é agitada pelo vento. Quantas pessoas estão impelidas por alguma coisa? Porque lhes falta fé. Quantas pessoas estão sendo agitadas no meio de chegar na praia, na hora de chegar na praia? Por quê? Falta fé. Não suponha esse homem, olha, o escritor aos Hebreus disse, é impossível agradar a Deus sem fé. Tiago está dizendo, não pense quem quer que seja, que alcançará do Senhor alguma coisa, sem fé. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Como está a nossa fé, gente? A nossa fé é bíblica, a nossa fé agrada a Deus, a nossa fé é firme, ou ela está igual à do homem interrogado pelo Senhor, quando o Senhor diz para ele, você crê? E ele responde, creio, vírgula, mas ajude-me na minha falta de fé. Eu acho isso a incoerência mais incoerente que a gente pode ler. Eu creio, mas me ajude na falta de fé. Então ele crê em quê? Porque tem muita gente que crê na fé. Não. A fé é uma maneira da gente crer em Deus. A fé não é o fim. A fé não é o objetivo da nossa adoração. A fé é o meio pelo qual nos faz adorar. A fé é o meio pelo qual Deus se agrada a nossa reação, ação, pensamentos e sentimentos. Eu creio. Mas me ajuda na falta de fé. Ele ainda foi honesto. Né? Tem muita gente que insiste que eu creio. O que foi mais importante ele dizer? Eu creio que nos minutos, nos segundos em que esta frase sai, eu creio, deve ter emocionado muita gente, ou o que denegriu a imagem dele, me ajuda na minha falta de fé. O que foi mais importante? Foi a segunda confissão. É melhor você falar que não crer, e peça a Deus ajuda para você crer. E o último versículo. Dentre várias coisas importantes e imprescindíveis, atitudes, comportamentos e elementos que devemos guardar, uma delas é a fé.
de acordo com 2 Timóteo 4,7. É muito utilizado em sepultamentos, velórios. Será que nós entendemos o que realmente significa isso? 2 Timóteo 4, versículo 7. Vê se está escrito isso aí na sua Bíblia. Combati bom combate. Aleluia. Paulo ainda estava vivo. Paulo não estava morto e ninguém falou isso para Paulo. Mas ele disse: combati o bom combate, completei a carreira. O que mais? Percebe 3 coisas muito importantes para esse homem no final da vida dele: não perder para o combate, não deixar de terminar a carreira e utilizar e guardar no seu coração aquilo que fez com que ele vencesse o bom combate e completasse a carreira. A fé. A fé é importante para combatermos o bom combate, e bom combate é aquele que a gente ganha. Quando você perde um bom combate, é para o inimigo. Bom combate é bom quando eu ganho. Então Paulo está dizendo aqui: eu ganhei todas. E ele estava às vésperas de ser decapitado. Ah, isso não é fé. Eu acho que o que a gente pensa sobre fé é que não é fé. Completar a carreira, mas não é a carreira acadêmica, como muita gente está correndo atrás, mas sim a carreira de um cristão, discípulo, missionário de Deus. A fé que agrada a Deus e vence o mundo não nos dá vida eterna aqui na terra. Paulo morreu, mas Paulo está vivo lá na glória. Eu não posso agora deixar de ensinar para vocês os obstáculos da nossa fé. Porque estes são os ensinos teóricos da fé. O que ela é, o que ela resulta, como que a gente vence o mundo, como que se agrada a Deus, que a gente precisa falar, que a nossa fé não pode dar 1 milímetro de espaço para dúvida, e que a gente tem que chegar próximo da nossa partida, tendo vencido todos os combates, e que eles tenham sido bons. Bom porque você ganhou. E que você possa dizer: eu fui um cristão de verdade. Não um médico de verdade, um engenheiro de verdade. Não é essa carreira que Paulo estava falando. Ele está falando da carreira missionária, a carreira cristã, a carreira de um discípulo de Barnabé, de Ananias, ainda por pouco tempo, porque Deus o escolheu para ser um missionário aos gentios. O mundo vai se levantar, ele não vai ficar sentado vendo você passar, bradando a fé. Eu sou fé. Não, e para você vencer, você precisa da fé. Mas o mundo vai se levantar e obstáculos se levantam. Primeiro obstáculo, a nossa fé. Maximizar as circunstâncias e as adversidades. Pare de maximizar as circunstâncias, as adversidades. Pare de exaltar e de falar pare de exaltar, porque Deus está acima de todas estas coisas. A muralha é muito grande. E era. A largura daquela muralha, passavam 2 carruagens sobre ela, para você ver como ela era compacta. 2 carros em cima de uma muralha. Era grande. Quando eu falo parar de maximizar as adversidades, as circunstâncias, não é fazer de conta que a dificuldade não existe. É não se render à dificuldade. Ah, mas é muito caro. Ah, é muito difícil.
Eu fico pensando que estes homens de fé da Bíblia tinham que ser doidos. Porque um homem com 75 anos de idade fala para sua mulher: olha, Deus está mandando a gente sair daqui, dá adeus para a parentela e vamos embora. Mas para onde? Eu também não sei. É doideira. E você quer viver em sã consciência nesse mundo? Para que o mundo inteiro fique sabendo que um homem com 100 anos produziu um filho numa mulher estéril de 95 anos, isso é doideira. Nós vamos atravessar essa muralha. Se Josué ouvisse qualquer um que estivesse ao lado dele, ele não ia fazer o que Deus mandou. E quando você ouve as dificuldades, as circunstâncias e as adversidades, você está com dúvida. E olha, preste atenção numa coisa. Muitas vezes o bom senso e a prudência são obstáculos à nossa fé. Concorda? Cuidado com o bom senso, com a prudência. Segundo obstáculo à nossa fé, notícias dramáticas, exageradas e negativas. Você não tem dinheiro para fazer isso. Sebastião vai morrer naquele hospital. A idade dele já está avançada. E existem pessoas, e preste atenção nisso, isso é muito importante. Existem pessoas que querem dar notícias boas, fazendo com que a notícia boa seja uma desgraça no ouvido da pessoa. Bom, você já diz, não fala mais nada. O primeiro obstáculo é quando a gente maximiza as circunstâncias e a adversidade. O segundo obstáculo para a nossa fé são as notícias dramáticas, notícias exageradas, notícias negativas. Você tem que atropelar essas notícias. Não fingir que elas não existem. Davi e Golias. Cara todo armado, 2 metros, 3 metros de altura. O cara devia estar com aquela armadura toda, aquela lança toda, pesando ali umas 2 toneladas. Então, na frente dessa monstruosidade, um adolescente, ruivo, com uma tiradeira na mão. Essa monstruosidade diz: eu vou te triturar. Você faria no lugar de Davi? Eu acho que ele vai me triturar mesmo. A notícia que o filisteu mandou para Davi não chega ao coração de Davi como uma notícia negativa, dramática. Ele atropela essa notícia: eu vou te triturar. Porque imediatamente este pequenininho aqui fala: e eu vou para cima de você em o nome do Senhor. Qual é a notícia mais forte? A negativa, a amedrontadora, a dramática, a exagerada. Quando você falar assim: olha, eu estou precisando consertar isso, e alguém falar para você: ih, 10 mil reais. Obrigado. Deus te abençoe. Não pergunte mais nada para essa pessoa. Ela não sabe dar notícias. Meu carro quebrou. Aliás, a minha bateria pifou. E eu insisti, até chegou uma hora que ela não agiu. Aí falou: tem que comprar bateria. Mas se eu comprar bateria, eu não sei por que a bateria quebrou. Então alguma coisa está tirando
A carga da bateria. Então, se eu botar outra bateria, o que vai acontecer? A bateria nova vai perder a carga. Então, eu precisava de uma bateria para levar o meu carro até um mecânico. Irmãos tentaram me ajudar. Eu falei, não, muita coisa, muita correria, E outra coisa, você quer vencer? Não pode ser na hora em que o inimigo está procurando a guerra. Tem que ser na hora que você está com tudo. Amém. Entendeu? Porque vai fazer tudo para você ir na hora que você está sem fé. Porque na hora que você está sem fé, você vai perder com toda a fé que você tiver no seu coração. Você vai tremer nas bases. Aí, conversando com o pastor, isso passou um mês. Tu não vai consertar o carro? Eu falei, vou. Como é que está o carro? Está bem, está lá, está feliz, tá? Não está trabalhando. Eu não estou gastando combustível, mas estou queimando dinheiro com Uber. Estou incomodando o Léo, minha filha, um monte de gente me leva e me traz, né? O Clébio. Aí o pastor, fui fazer o sepultamento, o pastor Azevedo falou assim, o senhor está sem carro? Eu falei, estou, e tu vai me dar uma carona na saída daqui lá para casa. Aí ele falou, tá bom. Mas o que houve com o carro? Aí eu contei, expliquei para ele. Eu vou pedir o pastor Jerônimo para lhe ajudar. Falei, o pastor Jerônimo faz o quê? Ele é o quê? Não, ele foi eletricista, ele entende. Eu falei, ótimo. Aí o pastor Jerônimo chegou lá em casa. Levou uma bateria. Nós colocamos a bateria, o carro pegou. Eu falei, opa! Aí ele levou o aparelhinho dele, mediu, o carro ligado, a bateria não estava carregando. Ou seja, uma peça podia não estar fazendo o que tinha que fazer. E ele, olha, eu achei isso demais. Ele falou assim, bispo, vamos orar. Olha que sabedoria. Vamos orar para não ser alternador. Eu já tinha recebido uma informação que o alternador é de 2.000 para cima, comprei aqui. 2.000 para cima. Quando eu vi que era 2.000, eu tentei ficar nervoso, mas falei, não tem 2.000. E primeiro, se o alternador é 2.000, eu não vou ter dinheiro para depois pagar a mão de obra. Não pode ser alternador. Não vai ser alternador. Aí o pastor botou lá, aí deu a hora dele pegar a filha dele. Eu falei, pastor, vai, segue seu caminho. Então, bispo, deixa a bateria aí. Eu falei, deixa que eu vou ter que levar num eletricista. Aí no dia seguinte ele veio para ir comigo no eletricista. Aí eu me lembrei de um eletricista lá da Taquara. Guardou o número? 2.000, a notícia é desagradável. Que o pastor Jerônimo me falou isso. Vai passar com 2.000, mas olha, vamos orar. Eu falei, que bom, rapaz. É isso que eu preciso, é isso que a gente precisa. Diante de uma desgraça, de uma tragédia, diante de uma impossibilidade, diante de uma muralha, é alguém que, como nós, fala a palavra da fé. Vamos orar. Eu falei, é assim que eu estou, meu irmão. Aí levamos lá no eletricista. Entrei com o carro lá, já tinha marcado com ele. Aí ele olhou. Aí eu vou ver para o senhor. Aí e outra coisa, cuidado com essas caras assim, ó. Para. Eu falei para ele, pastor Jerônimo ouviu. Eu falei, eu estou em oração para que esse alternador esteja no início da vida dele, depois de 22 anos de uso. Eu estou em oração. Eu falei para ele, eu estou em oração. Ele olhou para mim e falou assim, é assim. O senhor pode ir, fica tranquilo, vai para casa. E eu fui, entrei no carro do pastor Jerônimo. Cheguei em casa, eu falei, Senhor, não tenho 2.000. Não quero pagar 2.000. Que seja um fiozinho desencapado,
um cabelinho descascado, um filho que deu curto. Senhor, dá vida para o alternador. Eu não orei por um alternador, como eu orei pelo alternador. No final da tarde o rapaz me ligou. Quando eu olhei assim, falei, Senhor, não quero que seja alternador, eu não posso pagar. Eu não quero pagar. Falei, ô bispo, tudo bem? Emanuel, tá bom. Olha, já está pronto, está resolvido. Falei, mas você fez sem me consultar? Uma coisinha de nada, as escovinhas estavam gastas. O seu rolamento ali estava tudo estragado, não tinha como carregar bateria nenhuma. Eu falei, agora a outra parte. Quanto foi isso? Mão de obra, material, R$350. Gente, eu estou desde quinta-feira falando para Deus como o Senhor é galardoador dos que o buscam. Deus é fiel. Então a gente tem que parar de maximizar as circunstâncias, não ouvir notícias dramáticas e exageradas e tomar cuidado com pessoas que não sabem trazer. O eletricista, o cara ficou, né, cheio de dedo. Falar que o problema ele vai morrer de uma moto. E outra coisa, tem um cara em Vargem Grande que restaura o alternador, que fica como 0 quilômetros. Esse homem não podia, porque eu coloquei nas mãos de Deus esse eletricista. Ele não podia ligar para o cara do Vargem Grande, porque a primeira coisa que ele falou assim, se for alternador, eu gelei. Existe um homem que é um profissional em Vargem Grande que ele restaura. Eu falei, pula essa parte. Não, mas esse homem não podia ligar para o outro, entrar num conchavo, dizer que restaurou meu alternador. Não podia. O mundo não está assim? Não é verdade isso? Você está acreditando num profissional. Aí você olha, infelizmente o seu alternador foi condenado e tal, né? E eu ia ter que vender o carro para pagar o alternador. O meu cobrou R$5.000. Oi? O meu cobrou R$5.000. 5 mil? De cara, né? Não, o Léo disse que foi ver numa oficina. É por aí. Isso não é mentira. Isso é fato. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é o seguinte. Não se abale pela notícia ruim. Põe o pé no chão e olhe para aquele que está acima de todas as coisas. Fala para ele, o teu coração. Senhor, por favor, me ajuda nisso. E eu já estourei o horário. E eu quero fechar dizendo o seguinte, essa fé não é de graça. Essa fé, Deus não está sentado no trono, olha, que mulher linda, que mulher linda, que homem bonito, olha que homem bonito, dá 5 quilos de fé para ele, dá 10 quilos de fé para ele, está velhinho, já está chegando uma hora, precisa de fé, dá 8 quilos de fé para esse aqui, um homem bom, um homem com coração bom. Não acontece. Fé não cai do céu. Fala para Deus, fé não cai do céu. Vamos abrir Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17. Você imagina a minha alegria quando o cara falou R$350? Imagina o tamanho do meu louvor. Quantas glórias a Deus eu falei. Glórias e glórias a Deus. Romanos 10, 16. Fala para quem está ao seu lado assim primeiro, ó. Fé não cai do céu. Olha o que Paulo disse aos romanos. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Automaticamente nem todos têm fé. Porque não é só ler o Evangelho. Tem que obedecer o Evangelho.
Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ora, não adianta ouvir a pregação e não acreditar na pregação. Por isso que não é de graça a fé. Porque você tem que ouvir a pregação do Evangelho, você tem que obedecer a pregação do Evangelho, ainda que você não consiga entender. Você tem que obedecer. Porque a obediência à pregação do Evangelho já é um sintoma de fé no seu coração. E aí ele fala no versículo 17, e assim, ou seja, se há obediência na pregação do Evangelho, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E outra coisa, eu posso me encher de fé hoje, carregar na bateria 100% de fé, se amanhã não ler, se amanhã não ouvir, depois da manhã não ler, depois da manhã não ouvir, quarta-feira não vir ao culto, e não ouvir a pregação, e não ler a pregação. O que acontece com o seu celular quando você começa a usar depois que ele está com carga de 100%? Tem muita gente pensando que a carga da fé de hoje vai durar para sempre. Nem celular funciona assim. E tem celular que eu vou te dizer uma coisa, você tem vontade de cair ele na parede. E aí você fica igual um doido, desligando o Wi-Fi, desligando o Bluetooth, desligando isso, desligando aquilo, para não gastar bateria. Então, para que você quer celular? Então, presta atenção, isso tem que carregar. Tem que dar carga. Porque você que fica só de domingo a domingo, a tua semana está zerada de fé. Ah, mas eu sou crente. E daí? Você é crente e não está fazendo o que tem que fazer. Porque você precisa fazer é ler todos os dias. É ouvir a pregação. Obedecer o Evangelho. Isso é fé. Isso aumenta a fé. E olha, tem certos textos que eu leio que a minha carga, quando está lá embaixo, ela vai lá para cima. Não tem carregador rápido? Agora, tem carregador que você bota ali e vem uma mensagem assim, usa o carregador original, porque esse vai demorar. A maneira como você medita demora a sua fé a carregar. Então preste atenção nisso, é através da leitura, é através da pregação. É através do que Deus falou aqui hoje. O que Deus falou hoje? É o que você tem que fazer, é o que você tem que obedecer. E aí você vai aumentar a sua fé. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela experiência, mais uma experiência que eu tive essa semana. Eu perguntei para o Rondinelli e perguntei para a Viviane se eles anotaram isso na pastinha de testemunhos dele. Eu tenho uma pasta de bênçãos recebidas. Eu tenho. E esse caso agora, mas só um probleminha no carro. Para mim foi um grande gigante. Para mim foi um grande gigante, porque eu constatei informações verídicas. E eu não tinha como. Então, para mim, foi um grande gigante que caiu por terra em o nome do Senhor. Que você possa abrir uma pastinha, criar um caderno, começar a escrever o que Deus está te dando. O que Deus está fazendo. Eu tenho uma pasta. Essa é mais uma que está ali. Eu tenho várias. Cadê o caderno? Muito obrigado, meu Deus. Pela experiência que eu tive mais uma vez nesta semana, eu precisei de fé, e mesmo assim a minha fé aumentou. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nós, da Igreja Missionária Rio de Vida, tenhamos muitas experiências assim contigo, e que nós possamos sair de cada combate e definir cada combate como bom combate, porque nós vencemos cada combate por causa da nossa fé. Faz isso na vida de Ilma, do Felipe,
da Rebeca, da Aurora, faz isso na vida do Renato, da Jaciara, da Rafaela, da Bruna, do João Paulo, do Marquinho, do Garcia, faz isso na vida do Leonardo, Daniele, Rita, do Barão, da Gabi, da Isabela, do Rondinelli, da Viviane, faz isso na vida da Sofia, da Joana, do Ricardinho, da Helena, da Ellen, do Clébio, da Lúcia, faz isso na vida da Mônica, do pastor Marco, da Thaís, da Ana Rosa, do Gustavo e do Valdir. Faz isso, Senhor, na vida do Luiz Rodrigues, da Helenice, do Ricardo Júnior, da Denise Bittencourt, do Júlio Vitorino, da Marinéia, da Mariana, da Marisete e da Marise Caeiro. Faz isso na vida da Zilda Monteiro, da Helena Batista, do Ivan, do Lucena, da Valdeli, da Lourdes, da Regina Kátia, da Zedilma, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até quarta-feira, às 19h30.